Urban Dan passou quase 5 anos documentando suas aventuras ao ar livre, desde acampamentos serenos até explorações em territórios inexplorados. Conhecido por sua coragem e determinação, ele sempre estava pronto para enfrentar o próximo desafio. No entanto, desta vez, sua jornada pessoal o levou a uma situação completamente diferente, um verdadeiro pesadelo que ele jamais esquecerá. Tonight, guys, we are at what is called the Forest of Sorrow. Yes, quite a, what's the word I'm looking for? A sinister name. Very sinister name, but yeah, that's where we're at. That's what they've nicknamed it, the Forest of Sorrow. Tudo começou em 18 de novembro de 2024, em uma fria noite de inverno. O frio não impediu Dan de se preparar para sua última aventura. Ele partiu rumo à enigmática Floresta de Tristeza. Conhecida por sua atmosfera sinistra, a floresta é envolta em mistério, e os moradores locais sussurram sobre rituais estranhos, presenças fantasmagóricas e casos de pessoas que se aventuraram por lá para nunca mais voltar. Embora não seja o tipo de lugar que a maioria ousaria visitar sozinha à noite, Dan decidiu seguir em frente. Ao chegar, estacionou o carro, montou sua barraca e saiu para uma breve caminhada noturna com o objetivo de capturar a beleza e o terror da floresta em câmera. All right, back on the trail. So, man, it is, dude, it's getting dark. I've had to open up my aperture all the way now. I'm about to have to start bumping up the ISO on the camera. And I am getting hungry. Decided to go get some dinner. I did bring marshmallows though. I did bring marshmallows, so I'll have to do some spirit talker and marshmallows. That'll be something people haven't done before. Maybe they have. I don't know. I watched a few camping. I do still watch a few camping videos. Após cerca de 1 hora de caminhada, com a noite se aprofundando e os pensamentos voltados a uma refeição quente ao redor da fogueira, Dan retornou ao acampamento, alheio ao pesadelo que ainda o aguardava. Ele acendeu uma fogueira e preparou marshmallows, aproveitando o que parecia ser uma noite calma e pacífica, até que a tranquilidade foi abruptamente interrompida. Even if my fire making skills goes down, at least I'll be illuminated by some scary red lights. Alright, so guys, we are gonna get some spirit talker going and see how that goes. As we sit here by the fire. Alright, we're on and running. You gotta be kidding me. Um grito agudo ecoou pelo lago, fazendo Dan congelar de medo. O silêncio que se seguiu confirmou que ele não estava sozinho. Embora o som o deixasse desconfortável, sua curiosidade foi maior. Determinado a obter respostas, Dan acionou seu falador espiritual para tentar estabelecer contato com alguma entidade na floresta. No entanto, assim que iniciou a comunicação, a floresta mergulhou em um silêncio assustador. It sounded just like evil lives here. Sentindo-se cada vez mais inquieto, Dan decidiu sair novamente para uma breve caminhada, na esperança de entender melhor o que estava acontecendo. Enquanto caminhava, ecos misteriosos da trilha à frente começaram a perturbá-lo. Intrigado e apreensivo, ele se aventurou mais profundamente na mata, mas então algo inexplicável aconteceu. And probably take a quick trip down the trail.
What was that? What the... Dude, that sounded powerful. That sounded like something big is right up ahead. Dude, what was that? That was no little like squirrel or raccoon. That was something that had some strength to it. What could that have been? Arrepio percorreu sua espinha ao perceber que o som, por mais que tentasse ignorá-lo, parecia sinalizar a presença de algo grande e poderoso. Oh, what the f... What was that? Poucos minutos depois, convencido de que algo não estava certo, Dan decidiu retornar ao acampamento, sentindo que seus instintos estavam corretos. Something just seems off tonight. Or right now. And I don't know. Sorry guys, I know I'm rambling and just like kind of carrying on right now, but it's just this is like just raw. This is like how I'm feeling right now, like with everything. No caminho de volta, um facho de luz de lanterna, possivelmente de outra pessoa, chamou sua atenção. Inicialmente ele não se alarmou, mas logo percebeu que a luz vinha diretamente do seu acampamento. O pânico se instalou quando Dan acelerou o passo, correndo para recuperar seus equipamentos antes que alguém com intenções sinistras pudesse agir. Alright, yeah, I'm just gonna head back to the camp. Something... I just saw a light. I just saw a light. Dude. Ao chegar, ficou claro que alguém havia bisbilhotado seu acampamento. Suas intenções eram claramente maléficas. Felizmente, Dan tinha consigo todos os seus objetos de valor, mas a simples ideia de alguém vagando pela floresta com tais propósitos o deixou profundamente perturbado. I just saw a light right over here. I think I got it on film. Wait. I didn't have this chair over here. This chair is closer to my tent. And dude, my tent is open. What the f... No, dude, my tent was not. No, my tent was not open when I left here. Tentando se recompor, Dan ponderou se deveria fazer as malas e abandonar o local ou tentar passar a noite ali. Yeah, that didn't seem to be it, but I don't know. But against my better judgment, since this is a camping video, I am going to camp here and hopefully stay the night. I actually am pretty tired. I did set my alarm, so... Cerca de meia hora depois,
ele fez um check-in com seus espectadores, explicando que desde o incidente anterior não havia mais ouvido ou visto nada de incomum. Sentindo-se momentaneamente seguro, ele optou por permanecer, aguardando uma noite tranquila. Mal sabia ele que essa paz era a última coisa que desejava. Enquanto tentava adormecer, foi abruptamente acordado por um som alto, perturbador e inexplicável. Passos pesados, esmagando folhas secas, se aproximavam de seu acampamento. Em choque e alerta máximo, Dan percebeu que era a mesma presença que havia sido vista anteriormente perto de sua tenda. Os passos cessaram bem ao lado de sua barraca e, com o coração disparado, ele rapidamente apagou a luz. Então, algo ainda mais assustador aconteceu. Um facho de lanterna foi apontado diretamente para ele. Dan, visivelmente assustado, se moveu instintivamente para trás, na esperança de não ser notado. Porém, ele logo entendeu que demonstrar medo não era a melhor estratégia. Reunindo coragem, Dan chamou sua atenção para fazer sua presença ser conhecida. Oh, who's out here? Who's out here? Answer me, who is out here? Para seu alívio e temor, a pessoa desapareceu na escuridão da floresta, mas a sensação de insegurança persistiu. Decidido a priorizar sua segurança, Dan resolveu fazer as malas e abandonar o local. Confrontado com o confronto assombrado pela experiência, ele relatou o incidente aos guardas florestais, na esperança de alertar outros sobre o perigo. Dan compartilhou que jamais vivenciara algo semelhante e, embora tenha saído ileso, a dúvida sobre as verdadeiras intenções daquele invasor permanece. Charles, um youtuber conhecido pelo canal Filho de um Urso, ganhou reconhecimento por seu amor pela vida ao ar livre. Ele frequentemente se aventura por algumas das florestas mais impressionantes, compartilhando cada experiência com seu público. No entanto, em um dia específico, o que ele registrou em sua câmera lhe causaria calafrios, algo que ele jamais imaginaria presenciar. Era 18 de julho de 2021, um dia quente e ensolarado nas montanhas Blue Ridge. Charles estava aproveitando o verão cercado pela tranquilidade da natureza, acordando todas as manhãs ao som dos pássaros e do farfalhar das folhas. Welcome to the crib. This is a 10 by 10 wall tent that I live in for the summer. Let me show you around. I'm living in this 10 by 10 wall tent for the summer. It's on a 100-acre property outside of Asheville in the Blue Ridge Mountains. This tent has two of everything. 2 windows, 2 doors, 2 outhouses. The property has a farm, several houses, tons of dogs, animals, even a pond. I rent the tent on a 100-acre property that borders a national forest in the Blue Ridge Mountains. I'm surrounded by mushrooms and plants, and I go foraging every day and build campfires. Em seu vlog, ele descreve o ambiente sereno, um verdadeiro refúgio para escapar do caos da vida cotidiana. No entanto, ele não sabia que aquele pacífico oásis estava prestes a se tornar um pesadelo. Mais tarde naquele dia, Charles decidiu fazer uma de suas atividades favoritas, uma expedição para colher cogumelos. O passeio parecia promissor, até que um grito estridente e aterrorizante atravessou as árvores.
This one looks like it has a bite out of it. And this one. And there's one over here. Looks like it's holding some water. Huh? I think it's time to go. O som estava próximo, e alguém parecia estar em extremo sofrimento, possivelmente sentindo uma dor inimaginável. Visivelmente abalado, Charlie sussurrou: "Acho que é melhor ir embora." Sem hesitar, ele guardou a câmera e começou a se afastar rapidamente, priorizando sua segurança. Milhares de perguntas invadiram sua mente. Quem ou o que poderia estar por ali? Afinal, ele havia alugado aquela propriedade e não deveria haver mais ninguém por perto. Ao retornar, ele compartilhou a experiência angustiante com o proprietário da área. O homem ficou surpreso e não conseguiu fornecer nenhuma explicação para o ocorrido. Até hoje, o que realmente aconteceu naquela floresta permanece um mistério. Nenhuma informação adicional surgiu sobre o caso. O que você acha? O grito e os tiros estavam conectados? Alguém estava realmente em perigo? Ou algo ainda mais sombrio espreitava nas profundezas das montanhas Blue Ridge naquele dia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Doug, um youtuber conhecido por seu canal Fear Fanáticos, conquistou milhares de seguidores ao levar seu público em aventuras emocionantes. Ele explora lugares abandonados ao redor do mundo, acampa sozinho em locais remotos e enfrenta ambientes desafiadores. Seu estilo único de documentar essas experiências, cheias de suspense, cativou a audiência, mas nada poderia prepará-lo para o que aconteceu em uma noite fatídica. Era 16 de novembro de 2024. Em meio à tranquilidade de uma floresta remota, Doug se preparava para mais uma expedição solo. Apenas ele, sua câmera e o objetivo de registrar sua experiência acampando na natureza. No início, tudo parecia normal, como em qualquer outro vídeo dele. No entanto, algo mudaria drasticamente o curso dessa noite. All right, welcome to Fear Fanatics, guys. This is Doug. I went live a little bit ago in the parking lot. I'm at East Fork State Park in Ohio, Cincinnati to be exact. I went live for about 40 minutes or so, and now I'm actually on a trail that I'm heading down. I think Enquanto caminhava por uma trilha solitária, uma luz inesperada surgiu do nada. O medo estampado em seus olhos deixava claro que algo estava errado. Ainda assim, mesmo apavorado, Doug decidiu continuar sua caminhada. Foi então que algo realmente assustador aconteceu. I keep hearing something. I thought it was like maybe a street light with just leaves moving in front of it, but as I got closer, the light went down, like, you know, on like trees, like sort of like that, and I couldn't see the light anymore, but I could see the area was lit up, and I was like, oh shit, this is a person down on the trail, and it's like 1:30 in the morning. So I was like, okay, let me go back a little further and gather my wits, and then I was like, do I really want to do this if somebody's potentially down on that trail? And then I came back, I was like, okay, I'm gonna do it, because it could be, you know, just a street light. And then I'm on my way back down the trail, guys, and the light's gone. Now I'm freaking out. So I don't know what to do. I think I'm gonna just walk by, because it is a primitive camping trail, but it's November. That's what's freaking me out. No momento em que pisou na trilha, a luz piscou e começou a se mover na escuridão. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele havia escolhido esse local propositalmente para evitar qualquer presença humana, mas agora se questionava se realmente estava sozinho. Apesar do receio, Doug decidiu continuar. Não demorou para perceber que não era apenas um reflexo ou poste de luz. Alguém estava se movendo em sua direção. Okay, there's the light, guys. I'm gonna turn my light off. Do you see that light? Now, I don't know if I'm so glad it's back on. I don't know if that's a street light. If that's a street light, I'm gonna feel like a fool. But I swear to God,
it was off not too long ago, and now it's back on. And I don't really know what I should do. I feel like it's moving, but it could be the leaves on the trees just like swaying and like making it appear to be moving if it's a street light. But I'm gonna keep, and it looks like it's getting brighter, bro. This is freaking me out because I'm in the middle of the woods, dude. I'm gonna have to go down there though because this is the way to the first site, and I swear it's moving, bro. I'm thinking there could be somebody camping down here because it is free. It's free camping, guys. And the only thing I'm worried about is like I don't want them to think I'm sneaking up on them if it's somebody, because that could freak them out, you know? And it's because, like I said, it's 1:30 in the morning. But I think you guys can see that light. I just don't know if it's like an actual... There's no street lights out here in the park. That's what's freaking me out, guys. Mesmo com o coração acelerado, ele se viu incapaz de desviar o olhar. Algo dentro dele o impulsionava a seguir em frente, como se estivesse sendo atraído para aquela luz misteriosa. Quando Doug finalmente se aproximou, a luz simplesmente desapareceu. All right, so the light that was up there is now gone again. And now I'm at a split trail. I don't know which way to go to get to this campsite. I'm thinking I'm gonna go down this way because, I mean, these trails are long, and I'm just gonna choose this one and hope that I can find some place to put this tent, because he said the perimeter trail goes off of the backpack trail and it's not marked. I thought he said it was marked, but I haven't seen one sign, but I've seen a ton of like, here's another trail. There's just so many trails and I don't even know which way to go, dude. I'm so lost right now. O silêncio tomou conta do ambiente. Doug ficou parado por um instante, sem saber para onde ir. Perdido na escuridão da floresta, sentiu o medo se intensificar. Mesmo assim, reuniu coragem e seguiu em frente, pois sabia que não poderia permanecer ali parado. I have been walking at least a mile and I don't see any campsite. I don't know if you guys can see there. This is very spooky. They're getting more spooky looking, and your eyes are playing tricks on you now. My eyes are playing tricks on me. I don't know about yours. But like, wow, this just keeps going. A cada passo, a sensação de perigo aumentava. Ele procurava desesperadamente um local seguro para passar a noite. Quando finalmente encontrou um ponto ideal, montou sua barraca e tentou se acalmar. Tudo parecia tranquilo, por enquanto, mas essa calmaria não duraria muito tempo. To camp off the trail, like I told you before, as long as you don't make a fire. So what I'm going to do is, I like this spot because it's up on top of this like hilly area, and nobody... Well, I don't think anybody would come up this way, even if they saw the tent, which I don't think they would see. It's pretty far down. Poucos minutos depois, Doug começou a ouvir passos. No início, eram leves e distantes, mas se aproximavam cada vez mais. Sentindo o perigo iminente, ele reuniu toda a sua coragem e saiu para verificar. So you were the ones who busted. I thought I heard footsteps. I'm gonna turn my left. Assim que abriu o zíper da barraca, ficou paralisado. Uma figura segurando uma lanterna estava ali, a poucos metros de distância. No momento em que Doug se revelou, a pessoa desapareceu na escuridão. Somebody over there with the flashlight. They walked right by my tent, and now they're on down the trail. Seu coração disparou. Ele correu de volta para dentro da barraca, tentando recuperar o fôlego. Depois de alguns minutos tentando se acalmar, resolveu olhar para fora novamente. O que viu fez seu sangue gelar. Oh, I do see somebody outside.
Steve, this is not right, dude. Like, if he is just gonna keep sneaking around here. A mesma pessoa havia voltado. Doug observou atentamente e percebeu que não era uma simples coincidência. Quem quer que fosse, não estava apenas vagando por ali, parecia estar tentando assustá-lo. A sensação de perigo ficou insuportável. Sem hesitar, ele decidiu que era hora de ir embora. Arrumou suas coisas o mais rápido possível e deixou o local em busca de segurança. Ao chegar ao carro, gravou um último relato, refletindo sobre a experiência perturbadora. And, you know, it's very late and I'm tired as, you know, I'm tired. And, you know, I just didn't feel comfortable going back to sleep or even trying to go back to sleep or, you know, staying there any longer because whoever that was with the flashlight on the trail obviously wasn't,